Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica. Eu vim hoje com um exercício sobre fontes de energia para a gente revisar, tá? A questão é o seguinte, a gente tem uma aula separada sobre fontes de energia, então se vocês quiserem, antes de assistir essa aula, vocês têm que assistir a outra, porque aí vocês vão ter o conteúdo. Mas, basicamente, quando a gente está falando de fontes de energia, a gente está falando de uma matéria que é muito importante para as provas em geral, tá? Mas é o seguinte, fontes de energia são recursos naturais, às vezes até mesmo artificiais, que são utilizados pela gente, né, pela sociedade, para a produção de algum tipo de energia. A energia, né, por sua vez, ela vai ser utilizada, por exemplo, para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor, produzir eletricidade e outros diversos fins, tudo bem? Então, falar de fontes de energia é falar de sociedade. Quando a gente também está tratando desse assunto, a gente tem que dividir as fontes de energia em energias renováveis e não renováveis. E quando a gente está falando das energias não renováveis, a gente tem que tratar esse assunto também como um assunto em relação às questões ambientais. Por quê? Como a gente tem uma questão de fontes de energias não renováveis, que são fontes sujas, né, para o meio ambiente, e fontes de energias renováveis, que são fontes limpas, essas formas de utilização dos recursos energéticos, eles podem causar, né, ou não, impactos sobre a natureza, tudo bem? Aí a gente vai ver, então, uma questão de energia. É o seguinte, vamos lá. Assinale a alternativa que ordena de forma decrescente a participação de cada uma das fontes de energia em relação ao total consumido no mundo. O que ele quer que você saiba? Ele quer que você diga nessa questão quais são, pelo menos, as duas principais fontes de energia utilizadas no mundo todo, no mundo como um todo. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que o mundo utiliza, né, principalmente, as fontes de energias não renováveis, tá? Ou seja, as fontes de energias que vêm, né, que são provenientes dos combustíveis fósseis. E quais são eles? Petróleo, carvão, gás natural, tá? Quando a gente está falando de combustíveis fósseis, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de combustível, a queima desse tipo de combustível, ele ocasiona, né, muitos problemas ambientais. Mas, na verdade, utilizar essa queima é o essencial, então, para a gente ter essa fonte de energia, né? Essa fonte sendo gerada energia. A queima de combustíveis fósseis ela pode ser empregada tanto para o deslocamento de veículos, quanto para a produção de eletricidade em estações termoelétricas. Então, ele quer isso, tá? Já lembrando, os três principais tipos de combustíveis fósseis são petróleo, carvão mineral e gás natural. É claro que a gente tem o nafto, o xisto betuminoso, mas são esses três que a gente utiliza como fontes. Então é isso que ele quer. Então ele quer que você fale qual é o mais importante, né? O primeiro e o segundo, pelo menos. Então, ou o primeiro, o segundo e terceiro. Letra A, nuclear e carvão. B, hidrelétrico e gás natural. C, gás natural e petróleo. D, hidrelétrico e petróleo. E, petróleo e carvão. Então, ele quer que você saiba que as formas que a gente mais usa em termos de energia, de fonte de energia, é o petróleo, né? Principalmente, e o carvão. Então, gabarito letra E. Coloquei aqui esse mapinha para vocês, que até dá para mostrar qual é a percentagem, né, em relação ao uso dessas fontes de energia. 32%, quase 33%, né, vem de petróleos e derivados, 27% vem de carvão. Então, a gente tem petróleo e carvão como o mais utilizado. E, em terceiro lugar, o gás natural. Então, se tivesse aqui 3 opções, o gás natural teria sido um terceiro, ok? E aí, quase 90% da energia que nós utilizamos no mundo inteiro vem de energias não renováveis. Próxima. Sobre a produção, o consumo e as reservas de petróleo no mundo, leia as afirmativas abaixo. Então, ele quer, na verdade, agora, tratar de uma forma muito mais específica a questão de consumo e reservas de petróleo. Então, a gente tem que entender muito bem quais são as relações que acontecem, né, entre os países e as concentrações, né, das reservas de petróleo nesses países. O petróleo hoje é a chave, né, o motor para a geopolítica mundial.
Então, entender muito sobre o consumo e reservas de petróleo é também entender, né, as ligações da geopolítica desse mundo contemporâneo. E quando a gente está falando de petróleo, a gente está falando de uma geopolítica dele, né? Eu já tinha comentado aí com vocês que a gente tem uma relação diretamente entre países pautada na questão do petróleo e exatamente a questão da importância dele. Nós somos extremamente dependentes desse recurso e dependente principalmente dos derivados desse recurso, tá? Por exemplo, a gente pode usar petróleo na produção de plástico, colchões, solventes, tintas, lubrificantes, tá? E esse recurso ele possui um peso de ouro na economia internacional, tanto que a gente olha e ele é bastante vulnerável às oscilações do seu preço. Por exemplo, a gente recentemente passou por uma oscilação, né, do preço de petróleo muito grande. Os preços do barril desceram muito. Mas por que a gente tem essa oscilação? Porque esse mercado, né, dessa commodity, ela é basicamente pautada naqueles países que têm grandes reservas de petróleo. Então, a Arábia Saudita, por exemplo, né, que é o país que tem as maiores reservas em barris, ele consegue, então, produzir essa oscilação de mercado. E não somente agora, né, devido à crise do coronavírus, mas também, por exemplo, a gente pode pautar na década de 70, quando teve a grande crise do petróleo. Ou seja, quando a gente tem uma nação que possui um maior controle sobre a produção e exportação desse recurso, ela vai ficar numa posição muito confortável no cenário político, no cenário econômico global, tá? Então é por isso que a gente tem entender a geopolítica do petróleo, é entender a geopolítica internacional, tá? E aí a gente tem a compreensão dessa questão, é muito importante também para entender, né, os arranjos no cenário de poder internacionais. Quando a gente está falando de geopolítica do petróleo, a gente tem que pensar nos países envolvidos nesse cenário. De modo geral, os principais atores na geopolítica do petróleo são aqueles países que vão possuir amplas reservas desse recurso e também aqueles que consomem em grande quantidade. Então, por isso que a principal no texto, né, da pergunta, ele fala consumo e reserva. Assim, os membros da OPEP, tá? Para quem não sabe, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, são aqueles países que detêm as maiores reservas de petróleo do mundo. Eles vão fazer parte dessa dinâmica, claro, além de outras nações, como os Estados Unidos, China, Rússia, que não participam da OPEP, mas têm uma grande participação na questão da geopolítica mundial por serem consumidoras desse recurso na atualidade, tá? Então, Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, China, Canadá, o Irã, Kuwait, Iraque, México são países aí importantes na questão da geopolítica mundial. Eu vou ler para vocês e a gente continua comentando. A Arábia Saudita é o país que detém as maiores reservas em barris de petróleo e maior produtor mundial. Os Estados Unidos, apesar de figurar entre os maiores produtores, são muito dependentes da importação de petróleo. A Venezuela figura entre os países com as maiores reservas, porém não faz parte dos grandes produtores e necessita importar esse produto. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo é responsável por mais da metade da produção mundial e tem como importante integrante a Federação Russa e os Estados Unidos. Eu já comentei algumas coisas que estão aí, tá? Vou deixar aí essas questões aqui resumida para vocês. Deixei, então, um rankingzinho tanto de 2011 quanto de 2020, falando sobre os maiores produtores de petróleo, né, em termos de barris por dia. O maior produtor de petróleos em barris por dia é a Arábia Saudita, né? Principalmente porque a Arábia Saudita, ela, além de ser líder mundial na produção de petróleo, e isso influencia bastante sua postura geopolítica, o petróleo da Arábia Saudita é um petróleo muito bom e é um petróleo fácil, tá? O que significa dizer isso? É um petróleo de qualidade e ele não necessita de muitos intermédios de tecnologia para ser extraídos, como por exemplo aqui no Brasil, já que a maior parte do nosso petróleo está em uma posição offshore,
tá? Ou seja, nas bacias sedimentares que são litorâneas, né, que são marítimas, e isso faz com que a gente tenha um emprego de tecnologia muito maior para extrair esse petróleo. Na Arábia Saudita, não. A maior parte, né, da extração de petróleo da Arábia Saudita é uma produção mais onshore, né, uma produção em terra, tá? Então, isso facilita essa produção de petróleo, ok? Bem, em 2011 a gente também tinha os Estados Unidos e a Rússia como os maiores produtores de petróleo. No caso dos Estados Unidos, a produção de petróleo dos Estados Unidos vem de uma fonte chamada de xisto bituminoso. Esse xisto bituminoso, ele não é um óleo de qualidade, então isso também interfere no fato, né, dos Estados Unidos precisarem, então, de importar petróleo de qualidade. Então, não significa que só eu produzir muito petróleo, eu não vou ser dependente dos outros países em termos desse recurso. Eu preciso também que o meu petróleo ele seja um petróleo de qualidade, principalmente, né, na questão energética. Outra coisa que a gente pode falar dos Estados Unidos, né, que apesar dele figurar o segundo lugar em termos de produção, eles não são autossuficientes, porque eles consomem muito. Os Estados Unidos consomem muito combustível fóssil, né, pautado na sua industrialização através dessa fonte de energia. Então, eles são dependentes da importação de petróleo, porque eles precisam de muito petróleo, já que eles consomem bastante. E isso aí vai explicar, por exemplo, as diversas ações que esse país realizou, né, nos últimos anos no Oriente Médio, a fim de ampliar o seu mercado e baratear os custos de importação desse petróleo, tá? E aí, vamos lá. Os Estados Unidos, aí a Arábia Saudita é o país que detém as maiores reservas de barris de petróleo e maior produtor mundial. Sim, correto está. A primeira é verdadeira. Os Estados Unidos, apesar de figurarem entre os maiores produtores, são muito dependentes da importação de petróleo. Sim, também. A Venezuela figura entre os países com maiores reservas. Sim, a Venezuela, gente, uma coisa que é muito interessante a gente notar é que os países que mais produzem e também os que têm as maiores reservas de petróleo, eles estão direta ou indiretamente envolvidos, né, em questões diplomáticas ou militares. Por exemplo, a gente tem que olhar o caso da Venezuela, que segue uma postura total de questionamentos e tensões com os Estados Unidos, assim como a Líbia, recentemente, né, durante a Primavera Árabe, invadida pela OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem um líder como os Estados Unidos. E aí, quando a gente olha para a Venezuela, a gente tem que olhar para os últimos 2 anos. O que aconteceu na Venezuela? A Venezuela é um país totalmente dependente da produção de petróleo, da exportação de petróleo, tá? E aí, eles não são um país, né? A Venezuela não é um país que diversificou a sua economia. Então, eles são extremamente dependentes. Então, a Venezuela figura entre os países com as maiores reservas, tanto que ele faz parte da OPEP, porém não faz parte dos grandes produtores. Não, isso é falso, tá? A Venezuela participa da OPEP. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é essa OPEP, como eu falei com vocês, essa organização, tá, que controla o volume de produção de petróleo no mundo, né? Eles são grandes exportadores, eles têm um objetivo de alcançar os melhores preços no mercado mundial. Muitas vezes ele é considerado até mesmo um cartel, tá? Basicamente, a gente vê a OPEP como a responsável por desenvolver estratégias geopolítica na produção, na exportação de petróleo, além, e aí o mais importante, além de controlar os valores na venda desses produtos, tá? E aí a pergunta tá: a Organização dos Países Exportadores de Petróleo é responsável por mais da metade de produção mundial e tem como importante integrante a Federação Rússia e Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos não participam da OPEP, não pode esquecer isso, tá, gente? Então, na verdade, as únicas que estão corretas é a número 1 e a número 2, tá? Na 3, a Venezuela, ela faz parte dos grandes produtores. Na número 4, a Federação Rússia e Estados Unidos não fazem. Então, gabarito, letra A, ok? Próxima questão, assinale a alternativa que contém os 3 países que são os maiores produtores mundiais de petróleo. Gente, a gente já visto na questão anterior, né, falando quais são os 3 maiores produtores mundiais de petróleo. É a Arábia Saudita, é os Estados Unidos e é a Rússia, tá? Então, não tem como errar, porque a resposta estava na questão anterior. Vou usar até mesmo o quadrinho que a gente utilizou. Geralmente, vocês podem ver que vão ter quadros mudando a posição.
Um ano, os Estados Unidos produz mais do que a Arábia Saudita em termos de barris. Às vezes a Rússia vai dos Estados Unidos, tá? Então, essa posição, né, das três primeiras, elas podem mudar. Mas, geralmente, não muda os três países, tá? Então, a Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia são os três maiores produtores de petróleo que a gente tem, tá? Então, gabarito, letra B. Lê as afirmativas abaixo relacionadas ao balanço energético mundial. Dentre todas as fontes de energia, o petróleo é o recurso mais utilizado mundialmente. A exemplo do que acontece no Brasil, as hidrelétricas são largamente empregadas no resto do mundo, produzindo metade da energia mundial. A eficiência dos novos ramos industriais tem reduzido o consumo total de energia em todos os países do mundo. A China e os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de carvão. Então aqui ele está falando sobre o uso do petróleo e agora ele começou a falar sobre o uso de uma fonte de energia chamada de hidrelétricas. As hidrelétricas, gente, elas utilizam como fonte de energia a água. Então, quando a gente está pensando em hidrelétrica, uma fonte de energia que é renovável, né, que é uma energia limpa, apesar de ter impactos ambientais, né, associados à construção dessa hidrelétrica, a fonte de energia da água ela é renovável, ela está sempre presente na natureza, ela está sempre sendo renovada pelo ciclo da água. E aí, muitos países, eles utilizam essas hidrelétricas. Só que para um país utilizar a hidrelétrica, ele precisa ter recursos hídricos abundantes no seu território, tá? Não adianta nada eu usar uma hidrelétrica sendo que eu não tenho, por exemplo, rios de planaltos, né? Eu não tenho vazões, grandes vazões, ou rios de planícies que tenham, assim, afluentes com grandes desníveis abruptos que geriam essa questão, né, das hidrelétricas, né, para movimentação das turbinas. Então, quando a gente fala de hidrelétrica, a gente tem que pensar em todas essas pontuações conceituais, tá? A eficiência dos novos ramos industriais tem reduzido o consumo total de energia em todos os países do mundo, ou seja, ter mais indústria, os mundos estar se industrializando tem reduzido o consumo de energia. A China e os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de carvão. Aí a gente vai olhar para um outro tipo de combustível fóssil, né, que é o segundo mais utilizado no mundo, e a gente tem que entender a questão de quais são os países que mais produzem, né, que mais usam esse carvão. Só para lembrar que o Brasil ele tem uma grande reserva de carvão que fica ali na região sul. A gente chama isso de cinturão carbonífero. Só que o nosso carvão, ele é um carvão de má qualidade. Por que ele é um carvão de má qualidade? Porque ele tem um poder baixo de queima. A gente chama isso de pouco coqueificável. Ele não tem, ele é úmido, então ele queima pouco, né? Ele queima é difícil para queimar. Então, significa que apesar da gente ter um cinturão carbonífero, né, que é importante no sul do Brasil, a gente precisa importar carvão. Mas vamos lá, se não era a única alternativa em que todas as afirmativas estão corretas, então ele quer todas as que estão corretas. Vamos lá. Dentre todas as fontes de energia, o petróleo é o recurso mais utilizado mundialmente? A gente já viu que essa questão é verdadeira, né? Nas outras questões a gente já pode revisar sobre isso. Então, não tem muito o que discutir aqui. A exemplo do que acontece no Brasil, as hidrelétricas são largamente empregadas no resto do mundo. Devido às características geográficas que precisa para se ter hidrelétrica, então significa que as hidrelétricas elas não são largamente empregadas no resto do mundo, porque eu preciso de condições geográficas muito específicas, tá? Então, no caso aí, largamente empregada faz com que essa questão seja falsa. A eficiência dos novos ramos industriais tem reduzido o consumo total de energia. Gente, quanto mais a gente se industrializa, quanto mais a gente se urbaniza, mais energia a gente precisa. Então, é por isso que hoje a gente tem um consumo de energia muito pautado na energia não renovável, porque a queima ela é muito eficiente. Tá? Então, não, a eficiência dos novos ramos industriais tem reduzido o consumo total de energia em todos os países do mundo? Não, isso é falso, tá? Então, se a gente está aumentando os ramos industriais, a gente está aumentando o consumo total, então não é reduzir. A China e os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de carvão. Sim,
tá? Tanto que a pauta de uso e produção de carvão fez com que a China aumentasse muito a sua industrialização e isso, né, fez com que desenvolvesse muito a economia, né? Hoje a China é a segunda maior economia do mundo. Os Estados Unidos também, tá? Então, se vocês forem estudar geopolítica norte-americana nos últimos 5 anos, a gente vai perceber que a pauta principal do governo norte-americano, principalmente do governo Trump, foi então aumentar o consumo de carvão, aumentar a produção de carvão, né, dessas indústrias com base de carvão, a base de carvão, para aumentar a industrialização, para aumentar então aí a questão de circulação de capital industrial e isso aí fomentar o capital financeiro e o capital especulativo, né? Fazer a América grande novamente era pautada nessa questão de industrialização, tá? Então, gabarito letra D, porque somente a 1 e a 4 estão corretas. Em 2015, os Estados Unidos, país que não é membro da OPEP, não pode esquecer, os Estados Unidos não é membro da OPEP, apesar de ser grande produtor, tornaram-se o maior produtor mundial de petróleo, superando grandes produtores históricos mundiais, de acordo com a publicação Statistical Review of World Energy. Ou seja, em 2015 a gente tem aí os Estados Unidos batendo a Arábia Saudita. E isso aí é importante porque quando os Estados Unidos batem a Arábia Saudita, isso significa uma posição muito estratégica na geopolítica mundial, muito mais do que ele tinha. Lembrando que em 2008 os Estados Unidos passou por uma grande crise financeira, tá? Que abalou a economia, abalou as bases econômicas dos Estados Unidos. E, né, essa colocação em primeiro lugar, né, em termos de produção mundial de petróleo, trouxe, né, para os Estados Unidos, então, esse protagonismo novamente da economia. E ele está querendo que você fale sobre a fonte de energia, né, que é o petróleo. Ou seja, o petróleo aí é um tema que cai muito em provas quando se fala de fonte de energia. A queda de oferta do petróleo em 2015 pelos países não membros da OPEP é resultado do uso da fonte de energias alternativas, como os biocombustíveis e também da expansão das termoelétricas. O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca-se pela exploração de jazidas de petróleo em rochas vulcânicas do embasamento cristalino do pré-sal. O crescimento da produção de petróleo nos Estados Unidos, que levou esse país à condição de maior produtor mundial em 2015, deu-se pela exploração das jazidas de óleos de xisto. A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como a Arábia Saudita, Rússia e China, é resultado da alta dos preços dessa commodity em 2015. A exploração das jazidas de óleos de xisto do subsolo oceânico foram fatores para a industrialização de países como México, Japão e Estados Unidos. Gente, aqui a gente consegue fazer um resumo muito grande sobre petróleo. Assim, é muito bom. É uma questão que assim consegue pegar vários pontos importantes. A queda da oferta de petróleo em 2015. Gente, queda da oferta de petróleo? Tá. Já ficamos assim achando meio estranho ter uma queda da oferta de petróleo, mas tudo bem. Pelos países não membros da OPEP, é resultado do uso de fontes de energias alternativas. Gente, o próprio texto fala que está tendo um aumento na oferta de petróleo pelos países não membros da OPEP, como exemplo os Estados Unidos. Então não teve uma queda, teve um aumento da oferta de petróleo, tá? Então essa questão, ela contraria o próprio enunciado, tá? Então não tem como ser isso. É claro que as fontes de energias alternativas, né, essas fontes de energias renováveis, que são fontes de energias limpas, elas têm aumentado no mundo todo exatamente devido à preocupação, né, das questões ambientais. Eu queimar combustível fóssil, eu liberar gases de efeito estufa, que faz com que eu tenha, então, alterações climáticas importantes, mudanças climáticas importantes, aumento do aquecimento global. Então, a gente vai ter um novo movimento que repensa o uso dessas fontes de energia. Tanto que a gente vai ter o Acordo de Paris em 2015. Tá? O Acordo de Paris, na COP21, é exatamente um acordo climático voltado para tentar não diminuir a questão do uso, né, do petróleo. Não foi exatamente para isso.
né? Não foi um acordo climático falando, vamos diminuir a questão do uso de petróleo, mas diminuir a queima de combustíveis fósseis como um todo. Mas o objetivo geral era pelo menos manter em 2 graus a menos, né, a temperatura, né, que nós tínhamos, né, em momentos pré-industriais. Então, em 2015, os Estados Unidos se torna membro da OPEP, mas em 2015 a gente também tem o Acordo de Paris, um acordo importante mundial em termos de ações climáticas, né? É uma ação do mundo, é uma reação, na verdade, do mundo em relação às mudanças climáticas, mas os Estados Unidos depois saem do Acordo de Paris, tá? Quando o Trump entra, ele sai do Acordo de Paris. O Brasil, então essa aí é falsa, tá, gente? Então, não tem nada aí, resultado do uso de fontes de energias alternativas, não. O Brasil, país que não é membro da OPEP, sim, nós não somos membros da OPEP, destaca-se pela exploração de jazidas de petróleo em rochas vulcânicas. Gente, petróleo é um combustível fóssil, né? Geologicamente falando, ele só consegue ficar preso, né? Ficar reservado em rochas sedimentares. Porque as rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos. Então, esses sedimentos, eles contêm poros. E é nesses poros, né, que o petróleo ele vai ficar armazenado. Então, não tem como eu ter jazidas, né, rochas de petróleo em rochas vulcânicas. Nada a ver, ok? Nessa questão, até poderia a gente falar um pouquinho melhor sobre o papel do Brasil na geopolítica do petróleo, né? O Brasil, ele também está entre os grandes produtores de petróleo no mundo, a gente não pode esquecer disso. A gente tem as descobertas da reserva na região do pré-sal, bem como os processos que a gente tem envolvendo os leilões das concessões de exploração no campo de Libra. Isso fez com que a gente intensificasse a nossa presença no contexto dessa questão. Então, sim, a gente tem um destaque nessa região, nessa área. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, o Brasil, né, as reservas do petróleo do Brasil são reservas, né, que precisam empregar bastante tecnologia para serem exploradas. E, às vezes, dependendo do preço do petróleo, isso faz com que a exploração, né, das reservas, elas não sejam rentáveis para a gente. Então, a gente para de estudar e a gente importa esse petróleo, caso que a gente está fazendo agora, por exemplo. Mas, quando a gente fala de petróleo, a gente tem que pensar que isso é muito importante para a economia do nosso país, tá? Então, nos próximos anos, assim, eu acredito que o Brasil ele vai intensificar sua política externa de fazer frente às grandes potências mundiais no plano político em relação à questão do petróleo. A nossa relação com os BRICS é muito importante, né? Nessa questão, a questão do Mercosul também, tá? Então, a gente aí pode falar bastante coisa, mas vamos passar para a letra C. O crescimento da produção de petróleo nos Estados Unidos, que levou esse país à condição de maior produtor mundial em 2015, deu-se pela exploração das jazidas de óleos de xisto. Eu já tinha conversado com vocês exatamente para falar sobre essa questão, né, que a produção de petróleo nos Estados Unidos vem da exploração de óleo de xisto. O óleo de xisto, ele é considerado, o petróleo de xisto, né, ele é considerado um petróleo não convencional, até mesmo porque ele tem baixa permeabilidade, mas ele é muito utilizado, né? E aí, se eu produzo muito, né, é um óleo que vem desse folheiro, né, que é essa rocha sedimentar, se eu produzo muito, é claro que eu vou me tornar um grande produtor, tá? Então, a resposta é essa. Coloquei aqui, né, não é rochas vulcânicas, é rochas sedimentares, exploração das jazidas de óleos no xisto. Coloquei aqui para vocês, né, a exploração de petróleo e gás do xisto ocorre principalmente onshore, né, já que esses folheiros, eles estão em terra. Quando a gente fala onshore, a gente está falando de produção em terra, a gente está falando de produção continental, porque as produções elas podem ser onshore, em terra, ou offshore, tá? Que são nessas regiões de mar. Por exemplo, no Brasil, as nossas maiores produções, nossa maior produção é uma produção offshore, tá? Mas no caso aí dos Estados Unidos é onshore, sendo uma complexa mistura de hidrocarbonetos, ou seja, de petróleo, né? Na qual é possível extrair derivados. A produção de gás e óleo de xisto ampliou-se no país devido ao desenvolvimento da tecnologia de fraturamento hidráulico, ou seja, eles conseguem quebrar essa rocha para produzir. Então, quanto mais tecnologia de fraturamento hidráulico eles tiveram, mais eles conseguiram, então, explorar essas jazidas, tá? Em 2015 e 2016, ocorreu um aumento da oferta mundial de petróleo, diminuindo o preço dessa commodity. Gente, sempre que eu tiver uma oferta muito grande
de algum produto no mercado internacional, o preço vai baixar, tá? Então, em 2014, 2015, principalmente 2015, 2016, 2017, a gente vai ter uma grande crise do petróleo no Brasil. E essa crise pode ser por causa dos escândalos de corrupção que a gente teve na Petrobras? Pode, mas também tem uma questão associados aí a questão da geopolítica mundial, tá? Se eu tenho uma alta oferta de petróleo, né, e a demanda continua a mesma, porque os Estados Unidos ele aumenta, né, a produção, o preço vai baixar de qualquer maneira. Se o preço baixa de qualquer maneira, a gente vai ter que abaixar também os nossos preços. E às vezes não fica rentável para a gente explorar, tá? Vale destacar que Rússia e China não integram a OPEP, assim como os Estados Unidos, tá? Vamos lá, letra D. A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como Arábia Saudita, Rússia e China, é resultado da alta dos preços das commodities em 2015. Gente, Rússia e China não participam da OPEP. A exploração das jazidas de óleo de xisto de subsolo oceânico, xisto, a gente acabou de ver aí, que é produzido em subsolo de zonas continentais, não, ou seja, não é subsolo oceânico, não é offshore, tá? Offshore é pré-sal, tá? Então é bacia sedimentar normal. Por exemplo, bacia sedimentar offshore aqui no Brasil, bacia de Campos, bacia de Santos, bacia do Espírito Santo, tá? Então, óleos de xisto a gente vê em produções offshores. Foram fatores para a industrialização de países como México, Japão e Estados Unidos. Ou seja, não tem nada a ver coisa com coisa. A primeira parte já está errada, então realmente o gabarito é a letra C. Queridos, acho que expliquei bastante coisa. Foi assim um resumão detalhado. Então é importante aí a gente ver, entender essas questões com exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Acho que vale a pena a gente fazer agora exercícios falando de energias não renováveis, mas fica para a próxima. Abraços, lavem as mãos e qualquer dúvida é só me mandar. Tchau!